Bom dia a todos. Como o professor já me apresentou, meu nome é Bruno, R3 aqui do serviço, e a gente vai começar a apresentação. Como eu estou sem a tela, vou ficar um pouco mais virado para vocês. O tema é aspecto de imagens das doenças testiculares e extratesticulares na ressonância magnética. Bom, roteiro. A gente vai seguir mais pelo local de acometimento, seja ele extratesticular ou testicular. E no testicular vamos falar um pouco sobre o benigno e o maligno. Começando pelo extratesticular. São todas essas 8 patologias, afecções que nós vamos citar pouco a pouco. Como o professor já adiantou, não vai dar para aprofundar em nada, porque vai ser muitas doenças que vamos abordar. Vamos tentar passar bem de leve para que essa apresentação sirva como um disparo, um início para a gente pesquisar esse tipo de doença e os seus aspectos de imagem mais para frente. Começando pelo poliorquidismo. Poliorquidismo. Um testículo a mais, 2 testículos a mais, tanto faz. É ter testículos a mais na bolsa testicular. Sendo testículo a mais de aspecto saudável, uma massa não dolorosa de aspecto muito similar ao testículo. Ao ultrassom e ao ressonância magnética, ele vai ter o aspecto do testículo, sem nenhum segredo. Mesma ecogenicidade e mesmo sinal. Passando. Lipoma. Lipoma é o dos tumores extratesticulares o mais comum. Ele localiza-se preferencialmente no cordão espermático. É uma massa sólida, de limite bem definidos, geralmente hiperecóica. Para os R1, hiperecóico, branco ao ultrassom. Sem determinar sombra acústica, ou seja, sem ficar preto aqui embaixo. Embora esse aqui seja exame de ressonância, tá certo? Mas só para ter uma noção do que vocês estão vendo. E ele também não apresenta fluxo ao Doppler. A lipomatose testicular está relacionada a uma síndrome, uma doença que é a doença de Colgan. Só por referência, sem aprofundamentos maiores. Tratamento. Incomodou? Tira. Não incomodou? Deixa do jeito que está. A ressonância magnética. Hiper. Hiper que é também? Hipo na ressonância. Preto e hiper branco. Modo mais grosseiro para a gente não ficar tão perdido aqui. A gente vê um sinal maior, um sinal aumentado no T1, no T2 também, e quando a gente faz uma sequência que a gente suprime a gordura na ressonância, ele tem um aspecto mais hipo, mais preto. Note-se, lipoma, ele apresenta finos septos no seu interior. Por que isso? A gente vai comparar com o liposarcoma. Não deixa de ser uma massa amolecida, de crescimento lento também na bolsa testicular ou na região inguinal. Pode atingir qualquer idade, mas a mediana da idade nas pesquisas que são feitas é em torno de 56 anos. Ele tem várias diferenciações, como todo tumor oncológico, né? Pode ser bem diferenciado, desdiferenciado, mixoide, células redondas, pneumórfico, enfim, não é a intenção da aula. Aí, da área de tratamento, arquectomia, ou com radioterapia adjuvante, ou a quimioterapia. Aqui a gente começa a entender o porquê que o porquê da intenção do trabalho. Tem muitas lesões que a ultrassom é tudo igual. E, para a conduta médica, muda totalmente, ou seja, a ressonância está vindo com um plus, para tentar identificar do que uma massa qualquer massa testicular, o tratamento ser abordado cirurgicamente, se tem alguma coisa que pode escapar da cirurgia. Nesse caso não daria. Aqui, eu falei tanto do fino septo por que motivo? Porque uma das coisas que a gente diferencia do lipoma do liposarcoma é a espessura dos septos. No liposarcoma, geralmente ele é mais grosso do que no lipoma. Além disso, o septo do liposarcoma ele pode realçar o contraste, como a gente vê aqui nessa imagem. Não é tão homogêneo, quer dizer, pois aqui, ter fino septo já não é homogêneo, lesão, já é heterogêneo, mas é um pouco mais heterogêneo, se assim a gente pode graduar. Mudando de assunto, lipogranuloma esclerosante. Definição disso: resposta inflamatória à degeneração endógena adiposa no tecido subcutâneo da bolsa testicular do aspecto dorsal do pênis. Inflamação da gordura, mais fácil. Essa gordura pode ser endógena, ou pode ser alguém que aplicou gordura por algum motivo, sabe, sei lá, por exógeno, secundário. Tratamento anti-inflamatório.
a gente percebe aqui, nas imagens T1, com ou sem supressão de gordura, uma heterogeneidade da lesão. E que pode apresentar também um realce heterogêneo. Ou seja, dá para perceber que na própria ressonância, o aspecto pode ser tudo igual para várias coisas. Mas vamos lá. Pseudotumor fibroso. Outra reação inflamatória, mas nesse caso, a inflamatória que pode ser decorrente de trauma, de cirurgia, de infecção, de inflamação, que envolve mais a túnica albugínea. Ela tem uma associação descrita tanto com HIV, como também xistosoma hematóbio. Ocorre mais frequentemente na terceira década de vida e raramente em menores de 18 anos. Geralmente indolor, acomete mais a túnica vaginal. E existem esses três tipos aqui: nodular, pseudotumor fibroso, periorquite fibromatosa ou mesmo só inflamatório. A ultrassom, uma massa hipoecóica e hipervascularizada, preta que brilha bastante no Doppler. A ressonância, bem preto, hipo no T2 e, ao contraste, ela realça. Só que o realce dela tem um espectro um pouco diferente nesse caso. É um realce discreto e progressivo. Não é aquele realce que você está brilhando muito ou aquele intenso realce de alguns outros tumores que a gente vai falar ou já falou. Arquipedidimite tuberculosa. Inflamação, testículo e do epidídimo por tuberculose. Geralmente ela se inicia da cauda, e as teorias que explicam isso, devido a uma vascularização maior dessa região ou pelo próprio refluxo urinário. Pode apresentar junto linfonodopatia e ausência de marcadores tumorais. A ultrassom, epidídimo e testículo pouco aumentado, pouco heterogêneo, e geralmente ele apresenta aumento nodular, múltiplos pequenos nódulos pequenos. A ultrassom, as coisas aqui um pouquinho mais preta aqui, essas bolinhas. A ressonância apresenta um aspecto mais espessado epidídimo e o testículo mais heterogêneo. E o realce também heterogêneo, ao contraste. Hematoma extratesticular. Vai depender, qual que vai ser o aspecto de imagem? Vai depender da fase de degradação hemática do hematoma. Aí é lembrar aquele subagudo, precoce, tardio, enfim. E pode ser hiper, no T1 pode ser variável, como eu já falei, vai depender da fase de degradação. E esse anel preto de hemosiderina já indica que ele está indo para um processo mais crônico. Não tem muito o que falar aqui. Até porque, para chegar na ressonância, tem história clínica e ultrassom. Então, para chegar aqui, acho que a dúvida está meio esquisita, né? Bom, tumor adenomatoide. É o segundo extratesticular mais comum. Ele mais comumente acomete a cauda do epidídimo, em torno de 40% dos casos deles. Uma massa indolor que atinge mais ou menos a faixa etária entre os 20 e os 50 anos. É um tumor circunscrito, ovalado, geralmente até menor que 5 milímetros. No artigo, no livro do CBR, fala de 1 a 5 milímetros. Entre aspas, uma lesão meio camaleão, pode ter qualquer tipo de ecogenicidade ou ultrassom. Preto, branco é igual ao testículo. E o tratamento, a priori, é a ressecção da lesão. Olha essa massa aqui. Parece testículo puro, né? Mas se você olhar uma abordagem um pouquinho mais hiper, você percebe essa lesão. A ressonância, ela apresenta ISO, por exemplo, hipo ao T2, ISO ao T1. E pode apresentar esse realce pós-contraste. Vamos falar um pouco agora das afecções benignas. Falar da ectasia da rede de teste, abscesso, tal. Vamos lá. Começando. Ectasia da rede de teste. Ela é resultado de uma oclusão parcial completa dos ductos diferentes. A ultrassom. Estrutura tubular anecoica que comunica o mediastino testicular até a cabeça do epidídimo. Geralmente localizado na região posterolateral. Olha só, essa parte mais pretinha, parece um monte de vaso no testículo. Só que, segredo, sem fluxo, só estudo Doppler. A ressonância, essa coisa heterogênea aqui, olha só, mais preta. Hipo no T1 e sem realce, nesse caso seria o pós-contraste. E hiper no T2.
Abscesso. História infecciosa, gerou uma bolinha, uma nodulação, um abaulamento nodular, melhor dizendo, região testicular. A ultrassom, lesões focais hipercóicas, pode apresentar fluxo ao estudo Doppler e debris no seu interior. A ressonância apresenta um sinal aumentado no T2, com um halo hipo, e pode apresentar apresenta o realce pós-contraste. Nota, ele também pode apresentar septos que se realçam ao meio de contraste. Por isso que é importante a história clínica de tudo isso, porque outros tumores, como a gente já viu, apresentam septos e realçam o contraste. Ao trauma, pode acontecer coisa, bateu e também vai produzir o hematoma. Aí o hematoma vai depender da fase de degradação. Um sinal heterogêneo T2. O que pode dar uma dica ou não, esse é uma interrupção da túnica albugínea. Túnica albugínea. Não tem aqui, mas tudo bem. Olha só. Essa da imagem aqui, a gente percebe a descontinuidade da túnica. O que fala a favor do trauma. Nesse caso, o ultrassom vai mostrar a mesma coisa. Ele vai, se você fizer um ultrassom um pouco bem feito, você também vai deixar de perceber, ou melhor, vai deixar de perceber a integridade da túnica albugínea. Infarto segmentar. Pode ser por torção ou por infecção. A gente fala de torção quando há a rotação do cordão é em torno de 180 graus. A partir de 540 até 720. A partir de 540 começa a apresenta a oclusão arterial. Geralmente acontece no polo superior do testículo, onde há uma menor rede de colaterais. Tratamento: ou tira ou fixo, orquidopexia ou arquectomia. Testículo inviável, apresenta sinal heterogêneo no T2 e hiper no T1, devido à hemorragia. Aqui é um outro caso, primeiro é caso pós-traumático. Segundo, pós-infeccioso. Sinal heterogêneo no T2, apresenta realce pós-contraste. E é isso. E o realce acontece nas áreas viáveis. Bom, restos adrenais testiculares. Forte associação com hiperplasia adrenal congênita. Eles tratam a doença e não tratam tão bem. Aí sim que aumenta a chance de ter restos de adrenais nos testículos. Típico, é a localização típica, no mediastino testicular, e geralmente é uma afecção bilateral. O diagnóstico conclusivo. Vamos lá, coisa científica, porque medir os níveis metabólicos dos adrenais, catecolaminas, o VMA e assim vai, numa amostra das veias testiculares. Nunca ouvi falar em fazendo, só nesse trabalho. Achado importante, que facilita muito na ressonância magnética. Você ver vasos cruzando a lesão e não desviados por elas. Aqui. Eu acho que não está tão boa a imagem aqui. Quando a gente chega um pouco mais perto, a gente percebe uma estrutura vascular assim, cruzando a lesão. E esta mesma lesão ela não produz desvio deste vaso. Eu não sei se a gente consegue parar mais. Não sei se agora melhorou um pouco. Essa coisa pretinha aqui. Malacoplaquia. Acho que já foi falado em apresentação anterior que ela pode acometer a próstata. E agora ela também pode acometer o testículo. Ela é mais comum na bexiga, mas paciente imunossuprimido pode ter malacoplaquia também na bolsa testicular, nos testículos. Geralmente ela acomete a bexiga de mulher, mas pode acometer testículos. Como já falei, no imunocomprometido, associado também a refluxo vesicoureteral. Geralmente, bactéria envolvida, E. coli. Você tem uma resposta inflamatória que os fagócitos tentam limpar o organismo da E. coli, tentam fagocitar a E. coli, só que essa fagocitose é defeituosa. Essa fagocitose defeituosa, como diz o trabalho, que gera a doença. Aí você vai fazer um estudo anatomopatológico, histológico, seja o que for. Você vai ver uns corpúsculos de Michaels Butman, só por dado. Não vai servir para muita coisa pra gente.
A idade de acometimento geralmente em torno de 50 anos. Por que é importante isso? É um processo inflamatório que pode ser confundido com tumor maligno. De novo, uma coisa heterogênea, T1 e T2. E no T1, apresenta realce irregular. Por fim, começamos a falar agora das afecções malignas. Essa lista aqui, resumida. Vamos falar mais dos seminomatosos, não seminomatosos e do linfoma principalmente. E das células germinativas a gente vai falar também um pouco. Seminoma. Geralmente, a origem desse tipo de tumor é nas células maduras dos túbulos seminíferos. Está associado com criptorquidia. O clássico acontece em torno de 80% a 85%. Aí tem o anaplásico e o espermatocítico. Dados por curiosidade. Anaplásico, A mais agressivo, A de agressivo. O espermatocítico, ele acontece mais no idoso. É uma lesão multinodular, lobular, de contornos bem definidos. Apresenta ao T1, são lesões multinodulares e do aspecto mais lobulado, preto, hipo no T2. Ao contraste, pode apresentar realce, apresenta realce dos seus septos e apresenta restrição à difusão. Carcinoma embrionário. Por que ele é importante? Por alguns motivos. Quando existe tumor misto das células germinativas, geralmente ele que apresenta com maior frequência, ou seja, ele é misto com alguma coisa. Geralmente ele está envolvido. Ele é produtor também da alfa-fetoproteína. Geralmente é heterogêneo, pode de necrose e hemorragia. E pode provocar a invasão da túnica, deixando ela a túnica, em vez de ser aquele aspecto, aquela linha que contorna o testículo, um pouco mais heterogêneo, um pouco mais mal definido. Aqui a gente vê um exemplo, né? Uma lesão heterogênea, invadindo a túnica albuginea, essa coisa mais preta aqui. E ela pode ter, ela apresenta hiper no T1 e o realce heterogêneo ao contraste. Teratoma. Pode acontecer em qualquer faixa etária. É o segundo mais comum. Teratoma considera-se na vida até a vida adulta, entre aspas, benigno após chega na vida adulta, mais para frente, maligno, mais ou menos assim que o pessoal acaba considerando, sem estudar o anatomopatológico, só pela faixa etária. O tratamento dela, ou tira a lesão, ou tira tudo, sendo benigno ou maligno. Apresenta lesões císticas bem circunscritas e com sinal variável. Detalhe, 50% delas também pode apresentar alfa-fetoproteína. Aqui uma lesão dela. Ela tem o centro mais hiper nesse caso e o anel mais hiper no T2. No T1, o anel mais hiper e o centro mais hiper. Lembra das coisas que brigam no T1? Uma delas é a gordura. O que acontece? A presença de gordura nesse tipo de lesão, tirando lipoma, liposarcoma, fala a favor de teratoma. Tumor de células de Leydig pode acometer qualquer faixa etária, geralmente relacionado à endocrinopatia, ou seja, por produção de andrógeno ou de estrógeno, provocando, entre os principais achados, puberdade precoce, ginecomastia e diminuição da libido. Lesões sólidas bilaterais, também aquele dado de 1 a 6 milímetros, 1 a 5 milímetros que eles falam tanto no trabalho como no livro do CBR. Apresenta isocinal no T1, hipo no T2 e marcado o realce ao contraste. Também pode apresentar o realce capsular em T2. Hipo no T2, iso no T1, pouquinho hiper, e um realce pós-contraste. Tumor de células de Sertoli. Acontece geralmente nas primeiras 4 décadas de vida. A atividade hormonal é menos frequente do que no tumor de células de Leydig, mas pode acontecer também. Se acontece, lembrar, essa aqui da endocrinopatia das células de Leydig, geralmente é ginecoplastia apenas.
E um dado dele, 20% dele pode ser multifocal e bilateral. O aspecto na ressonância, hiper no T2, IS no T1, real pós-contraste. Não ajuda nada para diferenciar, né? Por isso da importância de chegar à ressonância, mas ela mesma tem hora que ela tem a sua própria limitação. Tumor das células da granulosa. Geralmente a comete ela tem um acometimento bimodal. Se juvenil, menor de 6 meses geralmente. No adulto, em torno da quarta década de vida. Também apresenta ginecomastia. Pode apresentar. São considerados benignos. Embora na lista esteja embora a gente esteja falando nesse caso dos lesões intratesticulares malignas, ela pode ser considerada benigna. A outra são uma massa bem definida, preta, hipercóica, coecos internos, fluxo aumentado na periferia e baixo nas porções centrais. Se for para guardar alguma coisa de células de granulose, se for para guardar isso, eu acho que eu tentaria guardar mais o aspecto sonográfico, o fluxo aumentado na periferia e baixo nas porções centrais. A ressonância, lesão hipo no T2, ISO no T1, intenso realce ao contraste. E por último a gente fala das doenças linfoproliferativas. Linfoma, geralmente comete os pacientes com idade superior a 60 anos. Geralmente está ligado ao de células B não Hodgkin. Suas características, geralmente bilateral, mais comum, metacrônico, em tempos diferentes. Por que a gente está falando isso? Voltando. Os de Leydig, quando ao diagnóstico, geralmente ele é sincrônico. Ao mesmo tempo tem as duas lesões. Linfoma em tempos diferentes. 20% deles pode ser sincrônico, mas o comum, o de livro, metacrônico. Localmente invasivo, baixo sinal T1 ou T2. Tumor de células pequenas apresenta alta restrição à difusão. É o que acontece nesse caso também. Aqui a gente vê uma massa hipercóica infiltrativa. E, só para falar que é linfoma, né? A gente vê conglomerados linfonodais aqui retroperitoneais. Aqui foi a bibliografia utilizada. Como a gente viu aqui, só para concluir a apresentação, é um método que tenta adicionar à ultrassonografia alguns achados que pode mudar bem a conduta desses casos. Mas percebe-se que mesmo na ressonância ela ainda é um pouco deficitária, porque várias lesões que a gente viu aqui têm o mesmo aspecto, ou seja, vai ser muito importante os aspectos clínicos, epidemiológicos, para a gente diferenciar doença para doença e ver como o urologista ou o cirurgião, enfim, vai tratar essas afecções.